minhas irmãs, nós estamos aqui novamente no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos refletir e meditar um pouco o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, cujo texto é Marcos capítulo 1, versículo de 12 a 15. Diz assim: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós temos um grande santo da igreja, que foi Santo Antão, foi um pai do deserto que viveu no século IV, e ele tem uma carta, onde um trecho dessa carta, ele diz assim: Saudação à vossa caridade no Senhor. Irmãos, julgo que existem 3 tipos de pessoas entre aquelas a quem o amor de Deus chama, homens ou mulheres. Alguns são chamados pela lei do amor, depositada em sua natureza, e pela bondade original, que forma parte dela em seu primeiro estado, em sua primeira criação. Quando ouvem a palavra de Deus, não existe nenhuma vacilação. Prontamente a seguem. Assim ocorreu com Abraão, o patriarca. Deus viu que ele sabia amá-lo, não em consequência de um ensinamento humano, mas seguindo a lei natural inscrita nele, e conforme a qual ele mesmo havia modelado ao princípio. E revelando-se a ele, disse: Sai de tua terra e de tua casa, e vem para a terra que eu te mostrarei. Sem vacilar, foi-se impulsionado por sua vocação. Isto é um exemplo para os principiantes. Se sofrem e buscam o temor de Deus, na paciência e na tranquilidade, recebem em herança um comportamento glorioso, porque são compelidos a seguir o amor do Senhor. Este é o primeiro tipo de vocação. Eis aqui o segundo. Alguns ouvem a lei escrita que dá testemunho a respeito dos sofrimentos e suplícios preparados para os ímpios e das promessas reservadas para quem dá fruto no temor de Deus. Estes testemunhos despertam neles o pensamento e o desejo de obedecer à sua vocação. Davi o testifica dizendo: A lei do Senhor é perfeita e é descanso da alma. O preceito do Senhor é fiel e instrui ao ignorante. Assim como em muitas outras passagens que não temos intenção de citar. E eis aqui o terceiro tipo de vocação. Alguns, quando ainda estão começando, têm um coração duro e permanecem nas obras do pecado. Porém, Deus, que é todo misericórdia, atrai sobre eles provas para corrigi-los, até que desanimem daquele caminho e, comovidos, voltem a ele. Doravante o conhecem e seu coração se converte. Também eles obtêm o dom de um comportamento glorioso, como os que pertencem às 2 categorias anteriores. Estas são as 3 formas de se começar na conversão, antes de chegar nela a graça e a vocação de filhos de Deus. Então, esse texto de Santo Antão, ele é muito interessante, justamente porque nos ajuda a refletir um aspecto do Evangelho de hoje. O Evangelho que nos diz que Jesus, de fato, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali, no deserto, durante os vários dias que ele passou, ele foi tentado, teve todo o embate com o demônio, com Satanás, mas mostra principalmente um dos grandes pontos do discurso de Jesus, da pregação de Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus de fato foi fazendo todo o exercício da sua pregação e do anúncio da Boa Nova, e dizendo 2 coisas muito simples: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, mas principalmente o Senhor fazendo o convite à conversão.
convertei-vos e crede no Evangelho. A importância da conversão na vida daquele ou daquela que quer realmente ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E Santo Antão nos lembra justamente isso, das 3 formas de se começar ou de se colocar no caminho da conversão. Ele deixa bem claro no final do texto, né, que é óbvio que não existe ali todo um instante que você depende da graça de Deus e para poder viver essa vocação, né, de filhos de Deus, mas ele coloca 3 formas iniciais de se colocar na conversão. E ele deixa bem claro que a primeira forma, esse primeiro estado, né, é daqueles que ouvem a palavra e praticamente não tem nenhum tipo de vacilação, de resistência, mas ao contrário, né, a partir da lei natural que está ali no seu coração, na sua consciência, no seu próprio ser, que foi colocado por Deus, essas pessoas conseguem de fato dar ouvido a essa lei natural e seguir esses apelos, esses impulsos naturais e ir em direção a Deus e de acolher o chamado de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Então ele coloca essa primeira forma, né, esse primeiro tipo, aonde de fato essa lei do amor presente na própria natureza impele o ser humano, leva o ser humano a buscar Deus na sua vida, a buscar o seu Criador. Depois ele coloca um segundo grupo, um segundo tipo de pessoa, uma segunda forma de se colocar na conversão, formada por aqueles que de fato ouvem, não a lei natural inscrita na nossa natureza, mas a lei escrita, né? A lei escrita que nos ensina e dá testemunho a respeito dos sofrimentos e suplícios que passarão todos aqueles que não viverem o temor de Deus nas suas vidas. E, portanto, essas pessoas, ao ouvirem a lei escrita e aquilo que essa lei escrita diz e o testemunho dela, né, esse testemunho dessa lei escrita, esse ensinamento, acaba despertando nessas pessoas o pensamento e o desejo de fato, obedecer, digamos, esse chamado de Deus, né? Deus que não só nos criou, mas que nos chama continuamente a ir ao seu encontro. E por fim, a terceira forma, segundo Santo Antão, que são aqueles que, muitas vezes, no início dessa caminhada, estão profundamente ainda presentes na sua vida, o seu coração duro, as suas resistências, né? E, portanto, ainda permanecem nas obras de pecado. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele atrai sobre essas pessoas determinadas provas para poder corrigir essas pessoas e tirá-las do caminho do pecado. E essas pessoas, na medida em que se permitem ser atingidas por esses sinais e provas de Deus, acabam de fato voltando para o seu caminho. Então veja que, segundo Santo Antão, todos nós, né, todo ser humano tem essa vocação. E qual vocação? A vocação de ir ao encontro de Deus. A vocação de sentir essa saudade do seu Criador. Todo ser humano tem isso. Mas para poder realizar isso e atingir esse fim último, que é esse encontro com Deus, com o seu Criador, o ser humano, de fato, precisa iniciar esse processo da conversão. Seja dando atenção à lei natural que está em nós, seja aderindo e acolhendo ao testemunho da lei escrita, dos mandamentos, né? Seja aceitando muitas vezes as provas e correções que Deus permite na nossa vida, para que a gente de fato abandone o caminho errado e volte para o caminho do Senhor. Então, com certeza, a conversão ela é uma coisa necessária e um grande resultado da graça de Deus na nossa vida. Mas, por outro lado, há aí toda uma dimensão mistérica que pressupõe também uma certa presença e participação do ser humano nesse processo. Então, que nesse domingo, nesse primeiro domingo da Quaresma, o Senhor realmente nos abençoe e nos ajude cada vez mais a acolher esse Evangelho na nossa vida e a acolher essa palavra do Senhor,
que realmente o reino de Deus está próximo de nós, porque é o próprio Cristo que veio até nós. E nós precisamos, de fato, né, mesmo nós que somos batizados, renovar continuamente o nosso sim a Jesus e aprofundar, né, esse caminho de conversão e de adesão ao Senhor, crendo no seu Evangelho e colocando em prática. Que Deus te abençoe a cada um de nós, que você possa ir à Santa Missa, que você possa, de fato, procurar buscar a Deus cada vez mais de uma maneira sincera e verdadeira. Obrigado pela tua atenção, que você possa sempre estar acessando o nosso site da Kenosis, www.kenospublicações.com.br. Estamos lá também no Facebook, né? Eu estou lá, se quiser me acessar, é só colocar Professor Joel, espaço Gracioso. E sempre estamos procurando fazer aí algo novo. Se você puder ajudar na divulgação do nosso trabalho, nós agradecemos. Que Deus te abençoe e mais uma vez, obrigado pela sua atenção.